Olá pessoal, eu me chamo Caio, do canal Anti-Vanguarda, e estou gravando esse vídeo para falar sobre essa obra maravilhosa que é O Mar Inquieto, do Yukio Mishima. A história do Mar Inquieto se passa numa pequena ilha paradisíaca chamada Utajima, que tem 4 km de extensão e cerca de 1.400 habitantes. Como aquele lugar é um lugar bem pequeno e afastado dos grandes centros populacionais, ele é totalmente regido pelos humores do mar, como se diz na descrição do livro. E os habitantes têm de desenvolver um senso de coletividade muito forte para que haja funcionalidade social. Eles costumam se reunir em associações para discutir temas importantes para a ilha, como a saúde, a educação, a higienização e também a organização das festividades, das tradições. Há, por exemplo, banhos públicos no local, há toda uma rotina de consumo. E também é um local marcado pela simplicidade. O Mishima comenta que não existem, por exemplo, fliperamas, bares ou garçonetes que sirvam de distrações aos jovens naquele lugar. Nesse contexto, o personagem principal é um jovem de 18 anos chamado Shinji, de personalidade viril, prática, desafeita a meditações, a subjetividade. O Shinji vive com a mãe e com o irmão mais novo. O pai foi morto na guerra. E com o trabalho dele de pescador, ele ajuda no sustento da família. Depois de voltar de uma pescaria, num certo dia, o Shinji se depara com uma moça muito bonita, que ele logo percebe que não é daquelas paragens, porque ali todo mundo se conhece. Ele se aproxima, ele não é um rapaz acanhado, e começa a observar a garota. E ele percebe que por mais que ela tenha maneiras um pouco distintas do pessoal daquela ilha, ela tem uma aparência muito similar. Depois disso, o Shinji, que nunca tinha passado por nenhum tipo de conflito emocional, não consegue dormir bem naquela noite. E durante o dia seguinte, ele fica pensando num estado de ansiedade, pensando direto naquela jovem bonita que ele viu. Ele sai para pescar e a curiosidade dele é saciada quando um dos outros pescadores no barco comenta que um velho senhor muito rico da ilha, chamado Terukichi, chamou de volta a caçula. Esse velho senhor é dito que ele teve um não acabar de mulheres, a expressão que o Mishima usa. Ele teve 4 filhas e um filho, e ele decidiu dar a caçula para uma mergulhadora de outra ilha, para ser criada por ela. Ocorre que as 3 filhas desse senhor já são casadas, o filho faleceu de uma doença do coração, e o velho se viu sozinho. Ele é viúvo e muito triste. Ele decide então reaver a filha, registrá-la e procurar um casamento para ela. O Shinji, de uma certa forma, fica feliz por saber quem de fato é a garota, mas ao mesmo tempo ele se entristece, porque ele é um rapaz muito pobre e aquele senhor é um senhor rico. Ele tem 2 grandes barcos cargueiros que ele freta para 2 companhias marítimas e, além disso, ele é um velho muito irascível, de personalidade muito geniosa. Jamais ele, Shinji, um rapaz pobre e sem distinções sociais, teria chance de desposar a filha daquele senhor. O Shinji é um rapaz de aspirações simples. Ele sonha um dia adquirir seu próprio barco a motor e trabalhar junto do irmão menor em transportes costeiros. Pois bem, passeando pela ilha, numa certa ocasião, ao se aproximar de um observatório militar abandonado, o Shinji ouve um barulho como de choro, de soluços. E ao se aproximar, entrar no local, ele vê a Hatsui chorando. Ele pergunta por que ela está chorando e ela explica que estava em busca da casa do faroleiro, mas acabou se perdendo, e ele a repõe no caminho certo. E já naquele primeiro encontro, as impressões entre os dois ficam. No dia seguinte, o Shinji sai para trabalhar
e no final da pescaria ele recebe o pagamento mensal. Ele volta para a praia e se depara com um grupo de mulheres tentando puxar um barco de um senhor. Estão tendo muita dificuldade, porque é um barco muito pesado. Ele decide ajudar. Dentre aquelas mulheres está a Hetsu. E quando ele está puxando aquela corda, sem perceber, a carteira dele com todo o pagamento do mês cai. Ao chegar em casa, ele fica desesperado, porque aquele dinheiro significa o sustento da família durante todo aquele mês, e se desencontra com a Hetsui, porque ele sai para procurar na praia a carteira, ao passo que ela já a encontrou e foi à casa dele para devolver o dinheiro. A mãe do Shinji explica a Hatsui a situação e ela vai à praia para avisá-lo do ocorrido. Ruborizada, ela se esconde de trás de um barco quando o vê, e assim que ele a encontra, ela explica o que aconteceu e ficam os dois naquele cenário idílico, sozinhos numa praia nua, coberta de estrelas, sob a luz do luar. Ali acontece o primeiro beijo e a paixão de fato se consolida. Numa terceira oportunidade, eles se encontram outra vez no observatório militar, um encontro com implicações bem mais eróticas, só que na hora H a Hetsui se preserva. Ela é uma moça muito casta e explica para ele que não se entregaria antes do casamento. O Shinji entende e eles começam a levar adiante esse romance proibido. Ocorre que o Shinji tem um rival chamado Yasu Kawamoto, um rapaz bem presunçoso, de uma família importante da ilha, e que é muito bem educado. Ele disputa com o Shinji a preferência da Hatsui. Inclusive, ele tem um interesse muito forte na herança do velho Terukichi. Mas, como a Hatsui não gosta dele, prefere o Shinji, e ela deixa isso bem claro, ele começa a espalhar todo tipo de boatos pela ilha. Começa a espalhar que o Shinji a desonrou, a fazer fofocas e picuinhas. Não demora. Esses comentários chegam ao velho Terukichi, que é um senhor muito sério, muito severo, e ele proíbe o Shinji e a filha de se verem. E é sob essa ótica que reside a natureza de fábula do romance. A paixão proibida entre dois jovens vedados pelas convenções sociais, que têm que lutar contra essas barreiras da tradição para conseguir consumar esse sentimento puro. Eles começam a se comunicar através de cartas, às escondidas, mas logo o velho Terukichi descobre e proíbe também essa comunicação através da troca de missivas. Eles se desconsolam bastante, o Shinji fica muito triste, a Hetsui também, mas eles não sabem que o velho Terukichi, por mais que seja um senhor muito severo, ele é muito esperto e sensível a essa insistência do Shinji em relação à filha dele. Apesar de muito rico, ele é um homem prático, ele se demonstra ser um homem prático. E ele não aceitaria entregar a filha dele a um rapaz como o Yasui apenas pela bajulação e pelo fato de o Yasui pertencer a uma família importante daquela região. O que acontece? Depois de um certo tempo, um navio pertencente ao Terukichi aporta na ilha e o capitão daquele navio procura tanto o Shinji como o Yasu para convidá-los a trabalhar por uma temporada como marujos naquele navio. O Yasu só aceita aquele trabalho de baixo escalão, por assim dizer, porque o velho Terukichi condiciona a possibilidade de ele se casar com a filha dele. E o Shinji, sem saber, está sendo testado junto de seu rival pela possibilidade de casamento com a sua amada. Aí, a partir daqui, eu não vou mais revelar o que vai acontecer, o desfecho da história, porque aí seria um spoiler bem desagradável. Vocês vão ter que ler essa obra maravilhosa, que é O Mar Inquieto,
do Yukio Mishima. Infelizmente, pessoal, essa obra está esgotada. Ó, Companhia das Letras, vamos relançar essa obra maravilhosa. É inconcebível que a obra do Mishima, tão grandiosa, esteja esgotada aqui no Brasil, né? A gente vê, eu adquiri esse livro num sebo, você ainda o encontra nos sebos. Eu paguei R$50 e em torno de 10 pelo frete, mas já em torno da 10ª página eu senti que todo o dinheiro que eu tinha dado valeu a pena, cada centavo, porque a obra é maravilhosa, pessoal. O Mishima é um artista de primeiro nível. Ele consegue pintar assim cenas de uma beleza tocante em relação às paisagens da ilha. Eu lembro que o episódio da Pescaria de Polvos eu senti estar dentro daquele barco, tamanha capacidade que a escrita dele tem de evocar umas imagens assim bem vívidas. E apesar de que ele não tenha querido trabalhar de maneira explícita nenhum tema de ordem filosófica ou política, me pareceu que ele tentou fazer com a obra uma apologia à vida do homem comum, aquela vida simples e as tradições no desenrolar dos acontecimentos. Há, por exemplo, um episódio depois que o Shinji vê a Hatsui pela primeira vez, ele vai ao santuário e faz uma prece a Deus para que ele consiga casar com uma moça boa e bonita como a Hatsui. Em seguida, uma lufada de vento muito forte invade o santuário e a maneira como o Mishima descreve esse acontecimento faz parecer que ele não seja uma simples coincidência. Há também uma situação em que a Hatsui conta sobre um sonho que ela teve, suscitado pelos deuses, em que ela se vê casada com o Shinji e com filhos lindos. Então, a forma como o Mishima retrata esses acontecimentos ligados à tradição religiosa é uma maneira bem diferente da usual, em que eles são descritos como simples superstições. Ele os põe num outro plano, num plano mais elevado. Assim como a questão da maneira de vida, da rotina de vida daquela ilha. Os habitantes vivem numa simplicidade tão singela que eles são felizes sem dar-se conta, em detrimento ao estilo de vida ocidental, por exemplo, aquele estilo mais moderno, liberal, individualista que a gente tem. Os habitantes daquela ilha não sofrem de problemas emocionais e eles vivem simplesmente para trabalhar e se confraternizar uns com os outros, pensando sempre na coletividade. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem e qualificassem com um joinha, porque ajuda muito o trabalho do canal. Tudo de bom para todos vocês, se cuidem e até a próxima.